nós somos a Dream Road e nós somos uma banda de heavy metal, incluída no cenário musical aí há mais de 10 anos. Bem, o início da Dream Road, que nem se chamava Dream Road na época, foi por ali meados de 2007, 2008, quando eu juntamente com um colega meu, que eu conheci ele na praça tocando violão lá, a gente teve uma ideia de falar assim, por que a gente não faz uma banda? E a gente começou a maturar aquela ideia e foi conhecendo outras pessoas e pessoal que tocava bateria, cantava e tipo, você ficava por ali na praça e foi que não foi, a gente resolveu começar a ensaiar. E tipo, tinha um colega chamado Isaías, ele tinha uma bateria em casa e da casa dele tinha um porão. E a gente começou ali com várias pessoas diferentes, ele sempre estava tocando, querendo formar uma banda, mas tipo, não estava aquela formação exata. E naquele porão da casa dele a gente começou a tirar covers de bandas, assim, bandas famosas do heavy metal, do hardcore. E sempre estava passando pessoas diferentes ali para cantar, para tocar uma guitarra, e tipo, não tinha a formação certa, a não ser que fosse eu, Danilo e Isaías. E por ironia do destino, né, o professor Isaías, que na verdade ele é professor de física, eu no meu ensino médio, né, entrou aquele professor bem diferentão lá, e ele havia notado em mim que eu gostava de música, né, e ele me fez esse convite justamente para comparecer lá ao porão, onde eles ensaiavam junto com os meninos aqui. E aí foi o nosso primeiro encontro, assim, né, para falar a verdade. E esse grupo fazia pequenas apresentações em escolas, em barzinhos, e chegamos a apresentar até em outras cidades. Foi bem legal essa experiência, só que ainda a gente não tinha nome nenhum, né? Uma das primeiras coisas que se deve fazer quando você monta uma banda é você escolher um nome, né? A gente não tinha nome nenhum. Mas só que com as circunstâncias da vida, nosso baterista, Isaías no caso, que me fez o convite, ele precisou se desligar da banda, né? Ele tinha a sua profissão já, a sua família e tudo mais. E justamente nessa época que aconteceu o afastamento do Isaías, pelos motivos dele, a gente ficou sem local para ensaiar. Então foi nesse momento, eu morava sozinho e a gente resolveu tentar ensaiar lá na minha casa. E a partir desse momento, na época, Danilo, que tocava junto com a gente, ele indicou um outro baterista para tocar junto com a gente, o Erwin, né? Que infelizmente não pôde estar presente hoje. E chegamos a ensaiar 2 vezes lá, mas por conta do barulho que tinha na vizinhança não foi possível continuar, né, ensaiando lá. Eu lembro que tinha um senhor que morava do lado, que a gente só de abrir o trinco da porta dele lá, ele já botava a cara desse tamanho, com raiva da gente. E a gente ensaiou só 2 vezes lá e depois a gente veio pro local de trabalho do meu pai, que ele trabalhava na rádio, e do lado ele tinha um mini estúdio, né? E a gente começou a ensaiar nesse mini estúdio. Justamente a gente está aqui hoje na rodoviária, que é na parte de cima da rodoviária onde funciona a rádio, e também é o estúdio que a gente ensaia desde que saiu da minha casa e passou para cá. A gente nunca saiu daqui do estúdio. A gente ainda não estava com um nome para a banda e a gente começou a pensar no nome aqui no estúdio e foi surgindo vários nomes e do nada alguém jogou. Primeiro a gente pensou em português, né? É a nossa língua, né, materna, então a gente pensou primeiro em português, né? A gente tem um sonho, o sonho da gente sempre foi ter uma banda e assim como a gente era jovem, a gente tinha aquele sonho de fazer sucesso, né? De estourar aí no Brasil, até no mundo afora. Então a gente tinha um apreço por essa palavra, né? Sonho. E como a gente ensaiava aqui na rodoviária, né? E a gente associou rodoviária com estrada, com viagem e tal. Então a gente fez meio que uma mistura. Depois a gente decidiu criar o nome em inglês, né? No caso ficaria Sonho na Estrada. É um nome, a gente gosta do nome da banda. Foi unânime com todos os integrantes que faziam parte da banda na época.
Foi assim que o nome Dream Road surgiu. O principal mentor da ideia de formar uma banda era Danilo, nosso ex-baixista, que hoje está em São Paulo, né? Ele vivia instigando, né, a gente a se encontrar, se reunir com mais frequência, para a gente colocar o projeto para frente. Então ele com certeza foi um dos pivôs desse projeto nascer. Exatamente, tipo, juntamente com ele, eu que estava ali no início antes de Alan chegar, a gente sempre estava reunido junto, pensando em tocar, em onde ia ser o ensaio, quem a gente poderia colocar na banda, trazer mais pessoas. A banda atualmente tem 4 integrantes: Jonatas no baixo, Ronaldo na guitarra, Erwin, que não pôde estar com a gente hoje por questões superiores, e minha pessoa no vocal. Só que bem no início mesmo nós éramos 5, né? Além do baterista, os guitarristas e o baixista, nós tínhamos um vocalista somente, né? Somente para o vocal. Infelizmente não deu para continuar com ele, porque assim estava acontecendo muitos deslizes, né? Assim, da parte dele. A gente marcava ensaio, ele inventava desculpa para não ir. Muitas das vezes a gente chegava aqui no estúdio, a gente vinha cedo, a gente organizava as coisas, pegava até as músicas para tocar, e infelizmente o vocalista não compareceu aos ensaios. Então chegou um certo momento que nós decidimos desligar esse integrante da banda, né? Então assim, como nós tínhamos já uma apresentação agendada, né? Nós ficamos muito nervosos porque a gente estava sem um vocalista, né? Então a gente fez o convite para alguns vocalistas aqui da cidade, alguns fizeram testes com a gente, mas só que eles não sentiram firmeza, eles não estavam engajados mesmo em fazer uma banda. E também nem tinham o estilo que a proposta da gente como banda. E assim, eles tinham um estilo diferente, a gente até que tentou encaixar, mas e também tem essa parte que eles assim não deram muito para querer ficar na banda, então não teve jeito, né? E aí nessa jogada toda de testes com vocalista, de saída de vocalista, aí não teve outro. Os meninos se reuniram e fizeram meio que uma votação e me escolheram para ficar no vocal, né? Assim, foi uma decisão bem chocante assim no início, né? Até porque eu esperava apenas ficar na guitarra. Mas assim, nós não tínhamos escolha, né? Nós tínhamos um show já agendado e nós precisaríamos de um resultado rápido, né? Então eu assumi o vocal nesse período. Bem, eu sou professor de música aqui da cidade, sou professor de violão, ensino em uma instituição e também tenho uma pequena empresa, né, um pequeno comércio de instrumentos musicais, onde eu sempre quis ter um comércio desse ramo, até para atender também as dificuldades que nós músicos passamos, né? Porque assim, eu me lembro na época que eu estava começando a tocar, que para mim comprar uma palheta eu tinha que sair da minha cidade, eu tinha que, né, além de gastar com passagem, eu teria que comprar o produto, né? Ou seja, era complicado. Então, nesses pensamentos eu sempre quis ter um comérciozinho voltado para esse ramo. Eu também sou pai de uma filhinha muito linda, o nome dela é Ashley. Ela também já está começando a gostar de música e com certeza ela vai seguir os passos do pai. Eu também sou pai, já tenho uma filha com 8 anos de idade. Eu sou engenheiro, trabalho em alguns projetos envolvidos com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte e atualmente eu estou estudando outra graduação, fora os envolvimentos que eu tenho com a Dream Road. Eu sou técnico em música teórica, né? Pelo Instituto Federal da Paraíba, né, UFPB de João Pessoa. E comecei
na música foi com 15 anos. E a partir dos 17 anos eu migrei para o contrabaixo elétrico, né? Onde eu pegava umas aulas com Alan, né? E aí, muito pouco tempo depois, surgiu o convite, né, para tocar na Drum Road, ainda aos 17 anos. A gente geralmente se apresenta nas cidades vizinhas, em pequenos festivais ou até festivais de médio porte das cidades, sempre da cena do rock, que aqui na região da gente sempre teve, foi sempre forte. A parte underground, o pessoal sempre está participando dos shows. E a gente já tem até um público ali de nicho, mas a gente sempre tem o pessoal que está escutando as músicas da gente, reconhece a gente nos shows. E a gente já tocou em várias cidades como Pacifica, no aniversário da cidade, daqui de Belém também, em Campina Grande, em um concurso de bandas, alguns pubs em Campina Grande também, Solânia, que é cidade próxima também, festival de rock lá, Duas Estradas, Mamanguape também, festival lá, e também a cidade de Natal, lá na Frutos Estúdio. E nesse período de Campina Grande, onde a gente participou dos concursos e tudo mais, nós nos organizamos para gravar nosso primeiro single, intitulado Almens, e foi a primeira experiência em estúdio profissional da gente. Foram momentos inesquecíveis. Música essa que caiu no gosto do pessoal, né? Era muito legal tocar ela nos festivais, o pessoal curtia bastante. Eles cantavam junto com a gente e tudo mais. Foi uma experiência muito boa, a primeira vez em estúdio profissional, né? E foram momentos que vão ficar marcados na vida de cada um aqui. A gente se apresentou aqui na cidade da gente algumas vezes com a formação antiga de 5 integrantes. Quando a gente passou a sair para outras cidades, justamente a gente foi na primeira vez em Pacifica, a gente já estava na formação atual, com 4 integrantes, e já tínhamos decidido o nome da banda. E esse show em Pacifica foi muito marcante pra gente, porque foi um show... Foi o primeiro show, na verdade, né? Assim, o primeiro show fora da cidade, o primeiro show com o nome já da banda. E assim, foi a primeira apresentação séria da gente. Eu lembro que a gente levou um ônibus, a gente levou as namoradas, os amigos, a gente levou muita gente daqui, a gente gravou esse show, o pai de Alan gravou lá em 2 câmeras. E é muito marcante, porque a gente fez muita amizade lá, conhecemos outras bandas, o pessoal de fora. E a gente foi conhecendo ali a cena, né? A cena local da gente. E a partir desse show, as portas foram meio que se abrindo, né, pra gente, porque as pessoas começaram a ver o nosso trabalho, começaram a ver a forma com que a gente tocava, e a gente foi sendo convidado para outros festivais, né? Mas só que a vida não é só flores, né? Nosso baixista, na época, Danilo, precisou viajar para outro estado, para questão de trabalho, né? Nossa cidade sempre foi uma cidade pequena e bem pacata com relação a isso. Então, infelizmente, de música a gente não sobrevive, né? Essa é a realidade. E o membro mais assíduo de todos, que instigava toda a galera para tocar, né? E era o cara que praticamente fundou a banda, ele não pôde ficar, né? Ele era o nosso baixista e ele teve esses motivos de ter que ir embora da nossa cidade, né? E eu tinha um colega, um amigo, na verdade, que ele tocava violão, né? Ele tocava violão junto comigo, a gente participava de competições de show de calouros, e aí eu convidei ele para tocar contrabaixo, né? Ele tocava violão, eu convidei ele para tocar contrabaixo, né? E assim, foi um desafio, mas ele aceitou. E assim, nessa ocasião que ele aceitou o nosso convite, nós recebemos também um convite para tocar no distrito aqui da nossa cidade, né? Rua Nova. Foi o aniversário da cidade e assim, foi um show inaugural para ele, né? E pra gente foi bem satisfatório, porque a gente já estava se engajando nesse ritmo, né? Um show atrás do outro. E
Depois disso a gente começou a ir um pouco mais longe, né? A gente já tinha começado a compor algumas coisas quando o Danilo estava ainda, e quando o Diógenes chegou, a gente finalizou composições e já tinha músicas autorais já, e a gente começou a participar de concursos de banda lá na cidade de Campina Grande. E a gente passou a tocar nos pubs em Campina por algumas vezes, e teve até uma ocasião que a gente abriu show para bandas de grande nome da cidade de Campina, do Recife, como Ar Cruiser e Terra Prima. Então assim, foi uma época dourada mesmo da banda de road. A gente passou a fazer festivais, a gente mesmo organizar festivais de rock na cidade da gente. E a gente tocava e trazia bandas amigas de outras cidades, bandas de amigos. E também a gente tem várias memórias boas desses festivais, porque o público praticamente da cidade da gente aqui gostava muito da gente. São todos amigos, né? Então todos estavam lá presentes. A maioria do pessoal das cidades vizinhas aqui, o pessoal que curte esse gênero musical, todos eles compareceram e disseram que foi uma coisa memorável, né? E a gente já tinha algum trabalho autoral na época, né? Então o pessoal já sabia na ponta da língua as letras das nossas músicas. E tipo, a gente tinha essa proximidade com o pessoal de estar ali conversando antes e depois do show, e o pessoal gostava do trabalho da gente, da música da gente. Então era uma época muito boa, que a gente gostava demais. Em seguida, uma amiga da gente que convidou a gente para um festival que ela ia fazer na cidade dela, aqui em Solânia, o Festival Solânia Open Rock. Foi o primeiro Solânia Open Rock que aconteceu, e nós tocamos nesse primeiro festival, né? Foi um festival muito bom, foi extraordinário, assim. Nós tivemos a aceitação do público excelente, assim, todo mundo que estava lá gostava do som que a gente estava fazendo. A gente foi convidado para tocar um Halloween na cidade de São José do Campestre. Foi um show muito legal, gostei, conheci muita gente lá da cidade, mas foi a última apresentação que eu fiz da época junto com a Adrian Road. Nesse ano eu tive que me afastar da banda. Eu já estava envolvido em outros projetos de vida mesmo, já estava morando na cidade de Natal, então estava meio que ruim de fazer esse translado aqui para poder dar seguimento com a banda, e eu me afastei da banda, do pessoal, né? Depois desse show também, Diógenes também, que era o baixista, chegou também, não pôde dar continuidade, viajou para São Paulo. Outros projetos de vida também lá, né? Trabalhar essas coisas. Então nesse tempo a banda deu uma pausa. Então assim, nesse período que os meninos saíram, o Ronaldo saiu, Diógenes saiu o guitarrista e saiu o baixista. Ou seja, foi duas lapadas numa só, né? Desculpa. A gente ficou um pouco meio desfocado, né? Mas observando bem ao redor da gente, nós tínhamos grandes pessoas, né, que tinham grandes talentos, que poderiam engajar no projeto junto com a gente. A exemplo do meu aluno, né, do meu ex-aluno, que ele tinha aula comigo, e eu fiz o convite para ele, né? Na verdade, não precisei fazer audição porque... Toca demais, né? Toca demais. Eu disse assim, vamos. Ele não pensou duas vezes e ele aceitou o convite. Então a gente já tinha um baixista, né? Nós estávamos tentando então achar um guitarrista agora, né? E nós fizemos alguns testes com alguns guitarristas daqui da nossa cidade, guitarristas de cidades vizinhas, né? Inclusive, um amigo da gente que nos convidou para tocar em Pacifica, ele também fez teste para assumir o posto de guitarrista na banda. Ele ficou na banda. Galera, foi assim. Após escolhermos nosso guitarrista, o Régio, né? Nosso amigo aí, de longa data, nós fomos convidados para tocar na cidade de Duas Estradas, né? Através de um amigo. E foi o primeiro show de Régio e foi o primeiro show do Jonatas, o baixista, né? Foi o primeiro show dos dois, né? Foi a estreia. Nós também fomos convidados para tocar na cidade de Mamanguape, né? Cidade essa que eu tenho bastante apreço, né? Pelos nossos colegas e amigos que residem lá nessa cidade. E nessa cidade nós fomos convidados para tocar em 2 ou 3 festivais, não foi, Jonas?
Foi. 2 ou 3 festivais, assim. E foram momentos bem legais, bem marcantes mesmo. As pessoas são bem atenciosas com você, são bem calorosas com você. Foi um momento bem inesquecível também. Nós tivemos também a oportunidade de tocar na cidade de Natal, né, no Rio Grande do Norte, através da Frutos Produtora, né, em nome de Milton Filho. Um grande abraço aí para o nosso amigo Milton. E nós participamos, nessa época também nós participamos de um concurso, né, um concurso de intercâmbio de bandas, né, onde bandas da Argentina, do Chile, Colômbia, etc., poderiam tocar aqui no Brasil e as bandas do Brasil poderiam tocar nesses lugares, né. Infelizmente o concurso não pôde se concluir, mas mais uma vez, no mesmo ano, nós voltamos para Frutos para inaugurar salas de ensaio, salas de gravação, né, da Frutos Estúdio Produtora. Um dos principais eventos assim que eu tenho na minha recordação, que já foi um evento grande mesmo, de início, foi em Campina Grande, no Garagem Road 2012, onde a gente tocou juntamente com bandas como Terra Prima, o Arcused. Foi um evento de grande porte, tinha um grande público e também teve a banda do Recife, né, e teve esse intercâmbio com o pessoal. E a gente já estava ali pintando o nome da gente ali em Campina Grande nessa época. Assim, todos os eventos foram, de certa forma, muito importantes pra gente, muito marcantes pra gente, mas os eventos que eu diria assim que foram bem marcantes pra mim foram os eventos, a exemplo do Solânia Open Rock, que foi memorável, que teve concentração do grande público. E esse público eles foram bem calorosos com a gente e nós nos sentimos muito à vontade nesse dia, né? Foi um dia muito legal, foi um dia muito memorável para Dream Road. Eu lembro também desse show também do Solânia, porque logo pouco tempo depois eu fui pai, então tenho bastante desse show na memória. E um dos shows mais, digamos que memoráveis, né, para mim foi o de Mamanguape. E para mim foi uma experiência assim muito boa, porque o público foi bastante receptivo, né? Não somente comigo, como também com nosso amigo Régio, né? E eu estava estreando na banda também, então foi uma coisa memorável, né? Para guardar para a vida toda. E a equipe técnica deu todo o suporte para a gente com relação à sonorização, áudio e vídeo também. E com certeza foram momentos muito bons para Dream Road. Não, na verdade não. Embora a gente já pensou em fazer um workshop, né, para movimentar assim a página da banda, né, mas a gente nunca realizou alguma ação formativa. Bem no início mesmo, há 12 anos atrás, sim, nós começamos a tocar em escolas, né? E assim, nós participávamos de festas de aniversário, de paródias, de gincanas, e eram momentos muito legais, porque assim, nossos amigos estavam lá, os professores estavam lá, todos eles estavam curtindo o nosso som, e a gente ficava muito feliz, porque assim, pela primeira vez a gente se achava rockstar, né? Bom, o primeiro mesmo que não está entre a gente, né, foi João Lúcio, né? João Lúcio foi o primeiro vocalista da banda e, assim, como eu já havia explicado na história, ele não pôde continuar com a gente. Danilo, membro fundador da banda, né, ele ficou do início da banda, e a passagem de Danilo foi entre os anos de 2008 até o final do ano de 2010. Salve galera, Dream Road, Danilo quem fala. Para mim foi uma satisfação imensa ter feito parte desse projeto aí, ter passado toda a dificuldade que a gente passou, mas foi muito bom, né? Logo, vamos estar junto aí para mandar muito som, fazer muito barulho, valeu?
Um abraço a todos aí, muito metal. Tivemos também na nossa banda nosso amigo Diógenes, né? Que morava aqui em Belém. Eu tive a oportunidade de conhecer ele através de outro amigo. E juntos nós trocávamos ideias de música e logo após ele foi convidado para a banda. Então ele ficou junto com a gente de 2011 a 2014, né? A gente conseguiu ainda alguns shows junto com ele e até compor algumas músicas também junto com o Diógenes. Aí galera da Dream Road, satisfação falar com vocês, né? A Chinei, Alan, Dada, Elvin, tamo junto. Sucesso aí pra vocês, hein? Saudade das resenhas. Ironicamente, nosso outro integrante, o Diógenes, o outro baixista, ele também foi para São Paulo, né? Ele foi morar também em São Paulo, assim. Os dois baixistas que a gente tinha foram para São Paulo. Por favor, o Jonatas não vá para São Paulo, viu? Não vai ficar essas ideias, não. Tivemos também Régio, que veio me substituir na época que eu me afastei, que já falou dele, ele tocava em outras bandas. A gente conheceu ela através de um festival que ele mesmo estava organizando em Pacifica. E ele teve na banda entre os anos de 2014 até meados de 2016, por ali. E com o Régio ainda na banda, nós conseguimos gravar nossa primeira demo, intitulada The Sacrifices, no ano de 2014. A demo Sacrifices contém as faixas I Regret, Sacrifices, Sacrifice, sacrifice, sacrifice until when I worth it. A Fallen Angel, The sun has blazed when the heat is on. The sun's shining, everything all day. e a Big Wall. The fury fell on. Man of the void, the pride and the story. Um trabalho feito de forma totalmente independente e autoral. Régio, ele teve que se mudar de país, ele mora hoje atualmente no Chile. Ele também teve que fazer essa mudança, então ocorreu que ele se afastou da banda. E nessa época a banda chegou a fazer uma pausa. Então, após essa pausa entre os anos ali de 2000, meados de 2016 até início de 2019, foi a época que a banda estava em pausa. E a dificuldade que a gente teve ali antes da pandemia, porque eu ainda estava morando em Natal e tava só a Alan, o Jonas e o Ervinho na banda, tava sem guitarrista, e eu decidi que iria voltar para a banda e a gente começou a se comunicar nessa época. A dificuldade principal ali era a distância, e a gente conseguir montar um ensaio, um horário, um dia adequado. E outro problema também que a gente sempre teve com relação a manter a iniciativa é a questão financeira. Assim, a gente sempre estava colocando o dinheiro do bolso da gente, porque a gente sabe que a música que mais o rock underground assim, na região nordeste, ele não rende muito. Então é mais porque a gente gosta mesmo, então sempre a dificuldade maior de manter a iniciativa da gente, a banda, foi questão de manter equipamentos, coisas, foi financeira. Essa questão financeira sempre foi difícil pra gente, né? Porque nós moramos numa cidade muito pequena e assim, emprego aqui é por indicação, né? E assim, nós nunca tivemos tanta oportunidade para trabalhar aqui nessa cidade. E assim, no começo era bem difícil, tá? Até nossos equipamentos, eu vou ser bem sincero com vocês, até hoje nós não temos alguns equipamentos, né? Justamente por questões financeiras. Tanto que alguns integrantes da banda da gente teve que sair da banda por questões de que tem que ir embora trabalhar, né? Para ganhar o sustento, a vida deles, né? Todos os que se afastaram, realmente o motivo principal foi esse.
não poder seguir com a banda porque queriam trabalhar para sobreviver, né? E fazer outros projetos, outras coisas de vida, né? Aqui infelizmente ou você arruma algum trabalho, vamos dizer assim, normal, ou se você for depender da música, né? Principalmente a gente que é voltado para o gênero rock, infelizmente você vai no popular morrer de fome. E nós sofríamos bastante preconceito, né? Assim, nós tocamos um estilo totalmente diferente do estilo que é regional, né? Como todo mundo sabe, o estilo que prevalece aqui na nossa região é o forró, né? E nós estávamos na vertente contrária, né? Então, assim, já ouvimos bastante dos comentários: isso não vai dar certo, desista disso, é melhor tocar forró, é melhor vender os instrumentos, é melhor trabalhar de alguma outra coisa. O popular chamava ele de vagabundo, né? Porque a gente não tocava aquela música que é a música popular, né? Da região, né? Então, dizia que a gente era uns desocupados. Exatamente. Existia também a competitividade entre as bandas, né? Por incrível que pareça, as bandas no mesmo patamar, pequenas bandas de rock, pequenas bandas tocando o mesmo gênero musical, existia competitividade entre essas bandas. Ao invés de elas se unirem e crescerem juntos, né, elas se auto-sabotavam, né? Uma desmerecendo o valor, o som da outra, né? Até por uma divergência ali de um nicho do rock ali, um estilo, que uma banda toca heavy metal, outra banda toca hardcore, então já havia ali um desentendimento num festival entre a banda ali e a outra ficava falando, chamado pelas costas, né? Que banda tal é ruim, músico tal é ruim, e acontece essas coisas, né? A gente tentava não criar muito conflito com relação a isso, a gente tentava não engajar nessa onda, né? A gente não tentava engajar nessa onda e a gente ia levando o nosso trabalho da nossa maneira e pelo nosso caminho. E assim, a gente é bastante grato pelos amigos que a gente tem até hoje, pelos amigos que a gente conquistou, porque nessas dificuldades eles puderam compartilhar com a gente seus equipamentos, suas ideias, alguns até nos davam suporte de transporte, né? E a gente é muito grato aos nossos amigos. Estadia também, às vezes, né? A gente ia para uma cidade longe, tipo, tinha amigos lá e a gente tinha que, no popular, bater um rango, né? Então tinha o pessoal lá que dava apoio pra gente, né? Para poder que a gente fizesse lá o festival. O pessoal sempre foi bem assim, como é que eu posso dizer aquela palavra? Receptivo com a gente. Então, no ano de 2019, a gente começou essa conversação para voltar à banda. Então já estava rolando ali as composições da gente, a gente já estava ali trocando o WhatsApp ali, já estava movimentando um pouco a página e já estávamos dando sentido para o pessoal que a gente realmente ia retornar às atividades. A gente teve alguns ensaios ali no ano de 2019, de reuniões também, a gente estava vindo lá de Natal para cá e a gente já estava embalando, né? A gente já queria terminar as composições e ali no início de 2020 a gente já queria estar ali, começar a gravar, né? Que a gente estava com a ideia mesmo de lançar um novo trabalho e retornar, né? A galera já fazia um tempo que estava pedindo aí pra gente voltar e a gente queria voltar com um lançamento, né? Lançar novas músicas, composições da gente. Então aí quando ocorreu a pandemia, tipo, tudo isso ali teve que ser brecado, né? Que a gente não podia se reunir, não estava nem podendo sair da própria cidade, ninguém. Que alguns membros, como o baterista também, ele não reside na cidade da gente. Então o que ocorre ali? Não teve, praticamente parou tudo, né? Então, e mesmo com esse distanciamento ali que começou a ocorrer ali no início de 2020, a gente não parou de conversar sobre o projeto. Sim, a gente passou os 2 anos inteiros, o tempo inteiro, reunindo ideias e como é que a gente dá o próximo passo, né? A gente estava em pausa mesmo, o mundo parado, mas a gente não, no coração não foi afetado, assim, o coração da banda
sobre todo esse momento sombrio que o mundo estava passando, né? E agora, após a vacina, né, a gente já está podendo ter uma proximidade maior um com o outro, e a gente já está tendo ensaios já com a banda há algum tempo já, né, depois da vacina. E estamos trabalhando em novas composições para lançar nosso tão sonhado e nosso tão desejado primeiro álbum, né, do Dream Road. Os protocolos que a gente utiliza de prevenção ao Covid nos ensaios, a gente não deixa que ninguém que não seja da banda permaneça no local. Todos os membros da banda, se tiver com algum sintoma, alguma coisa, não pode se aproximar um do outro. E sempre a gente tem álcool em gel, tem distanciamento no ensaio, todo mundo vai ensaiar, sempre tá de máscara. Só o vocalista, né, que quando os outros membros não estão usando máscara, o vocalista para cantar e não usa máscara, mas todos os protocolos de segurança sempre foram seguidos nos ensaios, antes e após a vacina. A nossa banda, nessa iniciativa, nunca recebeu ajuda de governo, de prefeitura ou do estado. A gente sempre trabalhou de forma autônoma para manter nossos shows, e sempre assim, as verbas que a gente teve foi dos shows que a gente foram convidados, os cachês que foram pagos pelos festivais de rock que a gente participou, e o dinheiro que a gente tirou do bolso para colocar. E quando pagava um cachê, né, também, porque certos shows a gente só ia pela consideração mesmo, né? Pelo rock, né? A gente tocava pela galera. E muitas vezes a gente pagava a gasolina, pagava o carro, a gente ia lá tocar, fazer a felicidade da galera, porque a gente também é feliz tocando, né? É o que a gente gosta de fazer. Então, nunca recebemos nenhum tipo de ajuda de algum órgão governamental. A gente recebendo o prêmio Mãe Maria do Peixe, e a gente vai investir no nosso álbum de estúdio que a gente quer lançar, que a gente já ia tirar uma verba da gente mesmo, e a gente ia investir do próprio bolso da gente para poder gravar esse álbum, que é um valor muito alto para se gravar um disco, e a gente ainda estava idealizando como é que a gente ia conseguir essa verba, e a gente ia ter que fazer alguns shows, algumas coisas, para poder juntar esse dinheiro, e o resto do dinheiro, o restante que sobrar depois da gravação, a gente vai investir em equipamentos para a banda, melhorar a qualidade do som da gente. A gente ainda está com muitos equipamentos antigos, chegam a quebrar várias vezes, e tipo assim, tem que passar por uma renovação. Tem coisa que a gente usa desde o início da banda ainda. Eu tenho a primeira guitarra que eu uso, ainda é ela. Sim, merecia se ter uma guitarra nova, né, para essa nova jornada da Dream Road. Então é isso que a gente quer vencer esse prêmio para renovar os instrumentos, gravar, que acho que a gente precisa muito disso, né? E a gente já vem bastante, até porque já sofremos muito, né? Já sofremos bastante. Tocamos demais, quase ganhamos dinheiro. E assim, nós ficaríamos também muito felizes, né, se a gente ganhasse esse prêmio, porque além de renovarmos aí nossos equipamentos, de darmos um upgrade nos nossos equipamentos, nós precisaríamos também reformar nosso estúdio, né, nosso quarto de ensaio, né, porque desde o tempo que eu pisei aqui pela primeira vez, se encontra assim do mesmo jeito, né, e assim, um dos meus planos, se Deus quiser, se vencer esse prêmio, reformar esse estúdiozinho da gente para que se torne mais seguro, mais confortável, e que a gente continue a trabalhar onde a gente surgiu. Então, em nome da Dream Road, em nome de Ervin, que não pôde comparecer hoje por questões superiores, nós ficamos por aqui. Agradecemos a Lei Aldir Blanc por nos dar essa oportunidade de fazer essa videobiografia. E também a gente agradece a Secretaria de Cultura da Paraíba.